E a minha mulher e os meus colegas de hospital, eu falei, você está ficando louco, porque os caras fizeram uma coisa que ninguém consegue nem entender como na Inglaterra, e você está falando que está querendo fazer em Umuarama. Eu falei, pois eu vou fazer. Bom, em 1979, todos nós fomos surpreendidos com a notícia incrível que foi o nascimento do primeiro bebê de proveta do mundo, né? Naquela época eu estava começando a minha profissão. A minha formação era de ginecologia e obstetrícia e eu trabalhava como ginecologista e obstetra em Umuarama, que é uma cidade pequena, próxima daqui de Maringá, né? Uma cidade de 70 mil habitantes. E eu fiquei maravilhado com aquilo ali. E eu fiquei várias noites sem dormir, imaginando como que poderia ter sido feito isso daí, né? E fiquei pensando, puxa, o Steptoe Edwards, né, que era um fisiologista e um obstetra, um ginecologista ingleses, né? Eles devem ter tido uma maneira de conseguir recolher o óvulo, conseguir pegar um espermatozoide, criar um ambiente artificial, fazer com que ocorresse uma fertilização e depois voltasse isso para o útero. Principalmente porque o início da pesquisa deles era resolver problemas de mulheres que não tinham trompa, né? E eu fiquei muito apaixonado por essa ação. E eu falei, eu quero fazer isso, né, de imediato. E a minha mulher e os meus colegas de hospital, eu falei, você está ficando louco, porque os caras fizeram uma coisa que ninguém consegue nem entender como na Inglaterra, e você está falando que está querendo fazer em Umuarama. Eu falei, pois eu vou fazer. E eu já falei dali para ele, você está ficando louco? Como é que você vai fazer isso? Eu vou aprender. Então você imagina dois recém-formados numa cidade pequena, nós não sabíamos nem inglês. Como é que a gente ia aprender a fazer um bebê de proveta, que era o primeiro do mundo, de um centro avançadíssimo nos Estados Unidos? Mas o Gilberto é teimoso e quando ele quer uma coisa, ele quer. Mas o Gilberto sempre foi uma pessoa de QI mais alto, de sempre pensar fora da caixa. E mesmo achando que ele era louco, eu achava que devia deixar ele fazer aquilo que ele queria, porque todo mundo merece fazer aquilo que gosta e ser feliz. E comecei a ler tudo que tinha a respeito, né? Mas fui colhendo fragmentos de história e lentamente eu vi que realmente precisava, primeiro, de uma incubadora. O que era uma incubadora? Seria o útero artificial, né? E essa incubadora, ela tinha alguns objetivos, que era manter o pH, a osmolaridade e a temperatura de um meio de cultura, que é onde o embrião ficaria, né? Então, ela tinha necessidades específicas. A incubadora era uma coisa assim inimaginável para mim, eu não tinha condição nenhuma de comprar uma incubadora dessa. Era extremamente caro. Como eu fazia muito laparoscopia, eu comecei a perguntar para as minhas pacientes que iam fazer laparoscopia se elas aceitassem fazer no período ovulatório e se elas me doariam um óvulo que eventualmente tivesse lá para mim fazer pesquisa. Primeiro eu tinha que saber se eu era capaz de colher esse óvulo e reconhecê-lo, né? Então passei vários meses fazendo laparoscopia, eu escolhi essa fase específica que era da ovulação e eu vi que eu conseguia fazer isso sem muita dificuldade, mas eu não tinha dinheiro para comprar incubadora. E nós não tínhamos tecnologia nenhuma para fazer isso no Brasil. Então, comprar uma estufa era coisa que estava fora das nossas condições financeiras, porque era tudo importado, nós não tínhamos tecnologia nacional e a nossa economia nós já tínhamos gastado indo para os Estados Unidos. E o Gilberto falou assim, eu vou conseguir fazer isso na panela de pressão, porque isso funciona como uma estufa. E novamente eu falei com ele, você está ficando louco? Quase que por acaso, eu descobri que a panela de pressão poderia fazer esse papel. Porque ela era um lugar hermeticamente fechado, eu conseguia cubicá-la, conseguia colocar uma quantidade de CO2 dentro, que manteria o pH, conseguiria manter a umidade e conseguiria manter a temperatura se eu colocasse ela dentro de uma incubadora normal que era fabricada no Brasil, não especificamente para fertilização.
E comecei a fazer e vi que dava certo. Tanto é que nós trabalhamos ainda, eu trabalhei algum tempo com esse. Depois eu fiquei um pouquinho mais esperto e construí uma outra incubadora, que já era uma incubadora já com circulação de ar. Tanto é que essa eu já publiquei, eu publiquei, se eu não me engano, ainda na década de 80, um trabalho intitulado Incubadora Alternativa para Fertilização in Vitro, na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que está disponível para qualquer um que possa ver. E daí eu vi que eu precisava dos materiais consumíveis. E o Brasil não produzia nada. Nós precisávamos de tubo, placas, pipetas, meio de cultura. Então eu comecei a ir para os Estados Unidos com uma dificuldade muito grande, naturalmente, mas eu descobri os fabricantes que faziam esses produtos. Então tinha em Los Angeles e tinha em São Francisco. Então eu já tinha uma rotina que eu escrevia para eles, naquela época eu tinha que escrever, depois veio o fax, aí o fax já melhorou um pouco, né? E eu já fazia as encomendas do que eu queria, ia lá e voltava com as malas cheias que eu julgava que era o suficiente para se trabalhar um ano. E daí eu comecei a ver que não ia dar para seguir em frente com esse tipo de coisa. Falei, não, eu tenho que arrumar uma outra solução. Então eu tenho que começar a produzir isso. E daí começou a criar a ideia, o embrião da Engamed, né? Então a Engamed foi surgindo da necessidade de oftalmologia e da necessidade da reprodução humana.